Boa noite, estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Seja bem-vinda, minha irmã Marúcia. Seja bem-vinda a essa nossa live. Os irmãos vão chegando, mas a gente vai começando, ok? Boa noite. Então, nós vamos dar continuidade ao Seminário de Carismas do Espírito Santo. E hoje nós vamos estar partilhando um pouquinho sobre o carisma da fé. Carisma da fé. A palavra de São Paulo, primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, lá no versículo 7, diz assim: a cada um é dada a manifestação do Espírito para proveito comum. Então, vamos começar a fazer uma simples distinção entre o carisma, graça de serviço, que é falado aqui da fé, e o dom da fé, que é dado a todo batizado, chamado de virtude teologal da fé. Ok? Para a gente não fazer uma confusão. A primeira coisa, então, a ficar claro é a seguinte: todo batizado, todo homem que foi batizado, inclusive até uma pessoa que de repente não é batizado, Deus concede a fé para buscar inclusive o batismo. Mas no batismo é concedido a graça da virtude teologal da fé. A fé, a esperança e a caridade. Virtudes teologais cujo fim e destino é Deus. Isso que é teologal. São virtudes, são graças que o Espírito Santo alimenta na alma do cristão, do batizado, para ele crer em Deus, para esperar em Deus e amar a Deus. Então Deus concede graça superior junto com a vida da graça, a graça santificante, a graça habitual na alma do cristão, e ele assim pode crer em Deus. Crer em Deus. Então, assim, esta fé que é dada no batismo é chamada de virtude, é uma disposição permanente de graça de crer em Deus, que tem que ser alimentada, e essa fé pode crescer sem limite. Então, é uma fé que não tem limite para crescer. É uma fé que é alimentada pela revelação pública, que está na Sagrada Escritura e na tradição, que é alimentada na verdade que está nos documentos da igreja, no catecismo, na doutrina da igreja. É uma fé que é alimentada pela leitura da palavra de Deus. Então, a virtude da fé, ela vai se desenvolvendo e ela vai desenvolvendo a nossa vida espiritual, vai crescendo. Não tem como ter limite, porque a fé não tem limite, ok? Então, é possível que uma pessoa, você que está me ouvindo agora, meu irmão, você que vai me ouvir, que a sua fé vá produzindo um resultado crescente, que não tem limite para isso aí, para onde vai chegar. Porque a Deus tudo é possível. Então eu separei uma passagem aqui de Marcos, capítulo 9, versículo 14 seguinte. Depois que quiser dar uma lida lá, Jesus, ele tinha descido do Monte Tabor, tinha tido a transfiguração, estavam lá Pedro, Tiago e João, eles desceram e tinha um homem com um menino que precisava expulsar um demônio, e os discípulos não conseguiram fazer. O pai correu atrás e procurou Jesus. E aí, no meio do diálogo, eu estou cortando um pouquinho só para a gente falar do que é o nosso objetivo aqui, olha só o que aconteceu a partir do versículo 20. Eles lhe o trouxeram, ou seja, o menino e o pai,
Assim que o menino avistou Jesus, o espírito o agitou fortemente, caiu por terra e revolvia-se espumando. Jesus perguntou ao pai: há quanto tempo lhe acontece isto? Desde a infância, respondeu-lhe. E eu tenho lançado muitas vezes ao fogo e à água para o matar. E aí o pai, certamente desesperado, se lança, naquela situação, naquela agonia, vê o seu filho sofrendo daquela forma, diz: se tu, porém, podes alguma coisa, ajuda-nos, compadece-te de nós, virou falando para Jesus, o pai. E aí disse-lhe Jesus se volta para ele e diz assim: se podes alguma coisa, tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. Então, utilizo aqui essa palavra porque a fé que você tem no coração, que eu tenho no coração, não estou falando da fé de carisma ainda não, estou falando da fé teologal. Essa fé, ela leva você, ela cresce. A caridade cresce, a esperança cresce e a fé também cresce. Ela precisa ser alimentada pela leitura, pelo estudo, pelas homilias que você ouve, pela oração, pelas suas orações, enfim, pela leitura da palavra, pelas experiências de Deus que você tem. Então a tua fé, que ela está colocada no teu coração, ela tende a desenvolver. E a fé, essa fé que é necessária para a salvação, crer em Jesus, crer que é Jesus Cristo, quem é o Pai, crer em quem é o Espírito Santo, crer que Jesus é o Filho de Deus que se encarnou, essa fé teologal, ela é suficiente para Deus realizar na sua vida maravilhas. Deixar isso bem claro. Então você pode, através dessa tua fé, desenvolvê-la gradativamente, porque ela não tem limite. É exatamente isso aqui. Porque você crê naquele que tudo pode. Deus pode qualquer coisa. E o fato de você crer que Ele existe é suficiente, e crer que Ele existe, crer que Ele pode te abençoar, Ele pode realizar grandes obras na sua vida pela essa tua fé que você já tem, ok? Ela pode desenvolver, chegar em graus que eu não sei nem medir. Então, porque Deus é todo poderoso, é o teu Deus, meu Deus, Ele pode fazer tudo. Está lá a palavra em Lucas 1:37, né? Que o anjo Gabriel fala para a Virgem, porque é Deus, nenhuma coisa é impossível, nenhuma é nenhuma. Então Deus pode fazer tudo. Essa tua fé que você tem teologal é capaz de mover a mão de Deus, sim, realizar milagres, prodígios, curas, libertações e tudo mais. Por que eu estou falando isso? Porque o fato de eu falar agora do carisma da fé, que está lá, 1 de Coríntios, capítulo 12, versículo 9, algumas pessoas podem achar que precisa só ter essa fé para Deus realizar milagres, como se você tivesse uma fé teologal não fosse possível. Isso está errado, ok? A fé teologal te direciona para Deus e o mesmo Deus, não é um Deus diferente. A fé é diferente. O que é diferente aqui é a usabilidade disso, porque assim, a fé teologal não é que Deus seja obrigado a dar para a gente, mas Ele dá a todas as pessoas. Deus dá livremente para que todos creiam nele, quem Ele é, que Ele tem poder, em todas as verdades de Jesus, todas as verdades de Deus, todos os seus atributos. Essa fé teologal atinge tudo. Então você pode desenvolver tranquilamente. Acontece que existe aqui um carisma também, chamado carisma da fé, que não é dado para todo mundo. Aí você pergunta, mas como assim? Porque é um carisma de serviço para situações específicas, como é o de cura, como é uma palavra de ciência, como é uma profecia. Todo mundo tem profecia? Não. Todo mundo fala em línguas? Não. Todo mundo tem dom de milagres? Não. Todo mundo... Não. A teologia do carisma, ela não supõe que Deus vai dar todos os carismas para todo mundo. Não, isso não funciona. São Paulo mesmo diz que não é assim. Nós já vimos isso, né? Lá no versículo 27, São Paulo vai dizer assim: ora, vós sois o corpo de Cristo e cada um de sua parte é um dos seus membros. Cada membro tem uma função. Na igreja, Deus constituiu primeiramente os apóstolos, em segundo lugar os profetas e em terceiro lugar os doutores. Depois os que têm o dom de milagres, o dom de curar, o de socorrer, de governar, de falar diversas línguas. E essa pergunta é uma pergunta que já responde aquilo que nós estamos falando. São todos apóstolos na igreja? São todos bispos na igreja católica? Não. São todos profetas? Não. São todos doutores? Não.
São todos que fazem milagres? Também não. Tem todos a graça de curar doenças, expulsar demônio e enfermidades? Claro que não, né, meus irmãos? Falam todos em diversas línguas? Não. Interpretam todos? Não. Por quê? Supõe a diversidade de ministérios, serviços, apostolados, carismas e dons, ok? E nesse quesito, os dons de serviço, como uma palavra de ciência, profecia, dom de cura, dom de milagres, discernimento dos espíritos, não é dado para todo mundo toda hora. São manifestações do Espírito Santo livres, quando a gente está num apostolado, a gente está na evangelização, ou quando nós estamos numa missão. O Espírito Santo doa o carisma a quem quer, a hora que quer e para quem quer, e retira a hora que quer. Contudo, o Espírito Santo, quando nos chama, nos batizou, nos tornou filho de Deus, viver uma vida de santidade, ele distribui a todos os batizados os dons de santificação, os 7 dons do Espírito. Você concorda comigo? Então, todas as pessoas que estão no estado de graça, são batizados, recebem os 7 dons do Espírito Santo. Mas não são todos que vão ser usados para Deus orar, para fazer curas, porque é um carisma que ele escolhe livremente. Esses 7 dons de santificação, como as virtudes teologais, são essenciais e necessárias para a nossa salvação. Ela é algo que constitui o organismo espiritual, a graça santificante, o teu ser espiritual sobrenatural. Então é alguma coisa que Deus nos concede a todos os batizados. Já os carismas de serviço não é assim. Então depende da liberalidade, da vontade de Deus que dá a quem quer. Que nós já vimos isso várias vezes, né? Aqui no versículo 11 do capítulo 12 da primeira carta aos Coríntios, diz assim: mas a um e mesmo Espírito Santo distribui todos estes dons, repartindo a cada um como lhe apraz. Exatamente isso, como ele quer, como ele deseja. Então não é uma necessidade todas as pessoas ter todos esses carismas, ok? E nem obrigar as pessoas a achar que precisam ter, botando um fardo que as pessoas mesmo não podem carregar. Então aqui fala de um carisma. Então antes eu falei desse dom da graça santificante, dessa graça da virtude teologal da fé, que pode chegar a instâncias, a graus que não tem como limitar. Se apoia em Deus que tudo pode. Então tudo é possível a você que crê em Deus. Sabia disso? Não porque você pode tudo, mas porque a tua fé crê em Deus que pode tudo. E Deus realiza as coisas da forma que Ele quer e quando Ele quer. Bom, vamos lá para o carisma da fé. Então, na primeira carta de São Paulo, capítulo 12, versículo 7, está escrito assim. 7, é isso mesmo. Não, 8, desculpa. A um é dado pelo Espírito uma palavra de sabedoria, a outro uma palavra de ciência por esse mesmo Espírito. É no 9. A outro a fé pelo mesmo Espírito. Como assim a fé pelo mesmo Espírito? Não é aquela fé teologal. É uma fé carisma, que eu poderia chamar de fé graça de intervenção de Deus no hoje, no agora, no aqui, no agora. É um carisma que é suscitado na pessoa e que não é sempre, é quando o Espírito Santo quer, que a pessoa tem uma fé de tamanha grandeza que permite o poder de Deus agir aqui e agora, nesse exato momento. É uma fé que move a mão de Deus com milagres e prodígios que Deus pode fazer ou não. Mas dá uma certeza de que Deus vai agir e a pessoa era levada para essa fé uma ousadia que não teria normalmente, às vezes. Ok? É claro que uma pessoa pode ter ousadia, pode ter uma fé enorme, que não é esse carisma, como eu falei, virtude teologal. Nada impede. Nada impede. Só que às vezes a gente pode estar, por exemplo, com a fé fraca e o Espírito Santo concede esse carisma da fé para fazer uma cura miraculosa naquela hora, entendeu? Você pode ter uma virtude teologal bem desenvolvida, orar e Deus fazer milagres, e Deus mesmo assim também dá o carisma da fé de intervenção. É um dom de poder, uma fé que age para que Deus realize geralmente curas, milagres e prodígios e atos extraordinários quando Deus assim decide realizar. A pessoa que é inspirada por este carisma da fé, este dom livre do Espírito Santo, ela tem a certeza naquele momento, no grupo de oração, ou num retiro, ou numa missão, ou está orando por alguém, que Deus vai curar, que Deus vai agir e Deus vai fazer. Porque é uma graça que o Espírito Santo concede àquele homem, àquela mulher naquele momento.
que em outros momentos, de repente, não vai ter. Vai orar e Deus vai fazer, mas não tem essa evidência naquele momento, porque é um carisma que é dado para aquele momento específico. Bem, se vocês entenderam isso, a gente poderia acabar a live aqui, a gente já poderia orar e acabaria tudo, ok? Então, esse carisma da fé que está aqui, ele não é dado a todas as pessoas toda hora. Então, você ficou claro isso, né? É dado, às vezes Deus dá num momento para uma pessoa, às vezes não dá depois dá em outros momentos, depende. É quando Deus quer trazer um benefício enorme por meio do povo dele, e ele suscita naquele momento, naquele pregador, naquela pessoa que está orando, naquele ministro, uma luz de fé, como se desse uma intensificação, né? A gente entender, de tal forma que ela sabe que Deus quer agir, vai agir. Então vai com aquela certeza, uma paz, uma serenidade, faz o que fazer, e as pessoas ficam vendo que aquilo aconteceu de fato, porque foi transbordado. Ah, Leandro, mas se a pessoa não tem esse carisma, você pode ter essa fé também? Pode. A virtude teologal, ela não tem limite. Ela não tem limite. Mas estou dizendo que mesmo tendo a virtude teologal, o Espírito Santo é capaz de suscitar um carisma para uma intervenção local no momento, aqui e agora, ou daqui a pouco, enfim. Ok? Isso é possível. É possível uma pessoa que esteja balanceada na fé, vai para um retiro, pregar, está vivendo umas tribulações, mas no meio da pregação, no meio do retiro, Deus coloca uma graça de fé e ele com ousadia faz uma oração e Deus faz curas ali na Assembleia, milagres e coisas que nem a pessoa esperava. Isso é o carisma da fé, a graça carismática da fé que é dada para o serviço bem comum. Bem, depois que a gente vê com os exemplos, ficará mais fácil entender isso um pouco. Então, ficou claro que a virtude teologal da fé, comum a todo batizado, todos têm. Ela precisa ser desenvolvida. Pode ser uma fé infantil, uma fé adolescente, uma fé jovem, uma fé madura, uma fé robusta. E aí o grau da sua fé, da virtude teologal, vai demandar as obras de Deus, vai rezar maravilhas também, coisas vão acontecer. Mesmo assim, quando você se colocar a serviço, quando você se colocar para pregar, para orar para um irmão, para fazer alguma coisa, ou apresentar-se na sua vida uma necessidade que precisa ter fé, pode ser que o Espírito Santo naquele momento te suscita este carisma da fé, que te coloca numa segurança inquebrantável, inabalável, que Deus vai agir conforme você crê e a coisa acontece. Entendeu? Então, assim, você pode estar balanceado, mas aí de repente você sabe de onde surgiu aquela fé, que você está com uma segurança, uma coisa, todo mundo tremendo na base, todo mundo seguro, faz assim, vai dar certo. Porque assim. Porque o Espírito está movendo aquela pessoa, você, naquele momento, dessa forma. Vou dar um testemunho. Uma vez fui orar uma pessoa lá na casa missionária, que era ali no Fonseca, eu e Lídia, num sábado, um jovem, que a família parece que tinha dinheiro, foi a vários médicos, estava com um negócio no corpo, e os médicos conseguiam entender o que era aquilo. Uma doença, uma coisa lá estranha, e que deixava ele fraco, parecia até uma doença autoimune também, alguma coisa assim. Aí marcou a oração lá. No sábado, acordei de manhã, fiz uma oração simples, vamos lá para a casa missionária, para fazer a oração pelo jovem. E antes de sair de casa, eu tive uma certeza que ele ia ser curado naquele dia. Eu falei assim, caramba, ele vai ser curado. E eu saí com essa certeza, falei, esse menino hoje fica bom, esse problema desse menino acaba hoje, ele vai ser curado. Essa é fé. Então Deus me deu, eu já fui louvando, agradecendo a Deus com uma alegria, com um semblante feliz de paz. Chegamos lá, o menino sentou com a família, contou a história, a gente fomos orar, uma oração simples, orando, agradecemos a Deus. Acho que um dia depois, a Lídia ficou sabendo que a mãe ligou, louvando lá, que o menino não tinha mais nada, tudo aquilo sumiu e acabou. Por quê? Deus curou ele. Então o próprio Espírito Santo suscitou nela e suscitou em mim um carisma da fé, uma certeza clara, que eu tinha uma certeza evidente que Deus ia curar, que aquilo ia ser curado, porque foi o Senhor que colocou em mim, entendeu? Então foi uma graça. Eu acreditaria, de repente, eu tenho fé teologal que Deus pode curar, então eu poderia ir lá orar sem me dar esse carisma, orar e Deus curava, tranquilo, entende? Mas Deus colocou naquele momento, além de tudo, esse carisma, de uma forma que eu orei com tanta fé e confiança e certeza da cura, que ela veio, já podemos agradecer, e não houve menor vacilação na oração.
ok? Então é isso aí, meu irmão. Este é um carisma importantíssimo. Quando aparecer na sua vida montes de tempestades, situações que você precisa enfrentar e que o Espírito Santo pode suscitar este carisma e as coisas vão se abrindo na sua vida. Amém? Então vamos andar aqui na nossa fala. Bem, existe lá no livro de Josué uma cena que estava em guerra Israel e Josué precisava vencer. É aquela cena que ele ordena, ele estava tão convicto que Deus estava com ele e o Espírito suscitou este carisma nele, que ele pediu, né, no caso está escrito, que o sol parasse, que na verdade o movimento, translação da terra parou. Ele ordenou e o astro parou. É bíblico, está na palavra, ou seja, ficou imóvel, porque ele tinha esse carisma da fé e naquele momento ele disse, não haverá esse movimento. E o dia foi mais longo. Deus tudo pode. Então você veja que Deus naquele momento que eles estavam guerreando precisava de um dia maior para poder vencer os inimigos e Josué teve essa ousadia dessa fé. Outro exemplo claro é o nosso querido Elias diante dos profetas de Baal, lá em Reis, quando houve a prova dos falsos profetas de Baal, os 450, e Elias montou lá 2 altares, um para eles, colocando um novilho, e ele, o altar de Yahvé, com o seu novilho. Ele tinha certeza plena que Deus ia atender, e assim o fogo caiu e consumiu o novilho inteiro de Elias, ok? Então aconteceu ali o poder de Deus de uma forma. Então esta fé que Deus concede, pode conceder a você, inclusive agora você que está me ouvindo, por uma situação da sua própria vida, te coloca num estado de certeza, de evidência e de expectativa tal que você tenha a clareza que Deus vai operar naquele momento, naquela situação de uma forma poderosa. Geralmente, esse é um carisma que é dado muitas das vezes para as pessoas que estão orando por cura física, cura de libertação, cura interior, ou milagres, prodígios em determinadas situações, porque Deus precisa agir. Então é uma fé que prepara a intervenção miraculosa, as maravilhas de Deus no meio do seu povo. Então isso é possível acontecer com qualquer um de nós em situações que precisamos. Ok? Que nós poderíamos citar outros exemplos, quando o próprio Elias falou para Acabe que não ia chover por 3 anos, e orou com fervor, e por 3 anos de fato não choveu lá na terra. E aí Elias foi lá para Sarepta, lá ficar com a viúva. Então você veja que em situações específicas, concretas e claras, a mão de Deus, o poder de Deus foi manifestado mediante esse carisma de fé. É um carisma de serviço. Nós podemos pegar muito bem a palavra de Deus. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 7 diz assim: genericamente, como todos os outros carismas, o que é esse carisma? A cada um é dada a manifestação do Espírito Santo para proveito comum. É uma manifestação do Espírito Santo, como é o cura, palavra de ciência, palavra de sabedoria. Então o Espírito Santo manifesta uma graça naquela pessoa, naquela mulher, naquele homem, naquele momento, para atingir outras pessoas. E naquele momento o poder de Deus acontece na vida das pessoas que estão ouvindo uma pregação, uma palestra, uma formação, recebendo uma oração, enfim, o que Deus quiser fazer na sua onipotência. Então, você veja que ele é, genericamente, um carisma de serviço. É um carisma de serviço. É um carisma para se colocar a serviço para o bem do outro, para a edificação da igreja, para a edificação da assembleia, para salvar pessoas, para evangelizar, para servir o irmão. Então, é um carisma que o Espírito concede a quem se coloca para o bem comum, para quem quer servir, trabalhar na obra de Deus. E aí Deus ele equipa, ele capacita aquela pessoa que foi ousada de querer servir com a graça do poder dele. É chamado, a dona desse carisma da fé, carisma de poder também, porque abre
naquela pessoa a possibilidade, a certeza, a evidência, a expectativa, uma clareza interior, uma certeza na mente e na vontade que Deus vai agir e vai agir poderosamente. E assim acontece. Deus concede essa fé para poder agir, concede essa fé para realizar milagres, concede essa fé para fazer cura, concede essa fé para intervir com prodígio, concede essa fé para realizar uma bênção que uma pessoa está esperando há muito tempo, muitas vezes, e não consegue perseverar na fé. Então o Espírito vem em socorro daquela alma e ajuda. E aqueles que são ministros de Deus devem, e aí qualquer ministério na igreja que você exerce em prol do outro, deve pedir essa fé, pedir essa graça do Espírito Santo para que nessas situações que vão se apresentar, e certamente algumas vão se apresentar na nossa vida, possamos permitir que Deus haja naquelas situações que parecem insolúveis, ok? Que parecem insolúveis. Vou dar outro exemplo para visualizar isso. Outro testemunho meu. Eu estudava no seminário São José ainda, e sempre fui da espiritualidade da renovação carismática católica, nunca escondi isso de ninguém, nem no seminário, nem em lugar nenhum. Sempre orei em línguas, sempre Deus me manifestou carinho em mim. Isso sempre foi claro, sempre foi evidente. Essa é a minha história, assim que me encontrei com Deus. Aí um dia, aqueles dias que o seminário libera para a gente ir em casa, cheguei em casa do meu pai e da minha mãe, faltava água, há muito tempo que a água de Niterói não tinha água de Niterói, e também não chovia, estava sem chover. E aí, estava cheio do Espírito Santo, naquele momento, o Espírito Santo quis agir, falou assim, e eu senti na minha boca, falei para minha mãe, olha só, fica assim não, esse poço daqui a pouco vai estar cheio, vai chover, a água vai voltar, daqui a um pouco tempo esse poço aí a água vai vir. E no meu interior eu tive essa certeza, uma certeza tão clara assim que Deus ia agir. E aí não foi que 2 dias depois, sei lá, não chovia mesmo, era uma seca, não lembro qual era o ano, era 2001, 2002. Choveu, o poço começou a encher de água, minha mãe falou que o poço quase encheu até em cima. A Fátima da comunidade testemunha dessa graça. E ela ficou maravilhada com aquilo e falou assim, caramba, você falou aquilo, mas não é que aconteceu mesmo? Eu falei assim, porque Deus mostrou o que ia fazer e eu tinha fé que aquilo ia acontecer. Eu proclamei e também orei, né? E de fato assim procedeu. Porque o Espírito Santo veio em socorro, porque tinha uma necessidade ali urgente. Estava faltando água, meu pai e minha mãe lá, os dois sozinhos, e precisavam para outras coisas. E já estava um bom tempo, as caças vazias. E Deus agiu. Ok? Deus agiu. Então você veja que é um carisma que faz a mão de Deus se abrir poderosamente na nossa vida. Então veja a importância de pedir esse dom, né? Minha fé teologal, desenvolva ela, porque ela não tem limite também não, Deus pode agir poderosamente. Mas às vezes você não está sendo fiel, não está rezando a palavra de Deus direito, não está lendo a Bíblia, não está alimentando ela, e aí você precisa resolver coisas muito importantes, precisa crer que Deus vai agir, porque é Deus que resolve. Então pede ao Senhor essa graça, esse carisma da fé, para vir teu socorro para que você esteja em condições de permitir que a bênção atinja a sua vida. E assim Deus quer, porque Ele é todo poderoso e Ele age. Eu poderia falar de outros exemplos, então, enfim. Vamos pegar um exemplo também de lá em Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos. Depois você vê lá. Que está lá em Atos 3, né? Aquele homem que estava mendigando na Porta Formosa. Claro que aqui tem muitos carismas aqui, dom de milagre, dom de cura, né? Mas tem o dom da fé também, além da fé teologal, tem a fé carismática. João e Pedro pedem para aquele homem olhar para eles tinham a certeza que era a vontade de Deus, que Jesus queria curar naquele momento aquele homem, e pediu para ele levantar e andar, e ele levantou e andou. O cara que era, né, coxo de nascença e andou. Então isso é assim. Então quando Deus quer, Ele faz. E o que Ele faz, Deus? Ele capacita a pessoa que precisa dele. Então, que está se colocando a serviço. Se você é um homem, uma mulher que quer servir as pessoas, quer trabalhar na obra de Deus, quer edificar a igreja, quer levar o reino de Deus para
para as pessoas, quer ser missionário, quer viver o apostolado com qualidade, você pode pedir esse carisma livremente a Deus. Porque assim a tua vida espiritual também vai dar saltos e Deus também poderá agir na vida das pessoas de uma forma poderosíssima. Ok? Poderosíssima. Então, eu acho que vocês estão compreendendo. Como é que está aí? Está tranquilo? Vocês estão compreendendo? Espera aqui que eu fiz alguma besteira aqui. Um minutinho. Como é que está aí? Então, você pode depois estudar a palavra de Deus e você vai ver que em várias situações os apóstolos, eles fizeram, Deus através deles fizeram grandes milagres, grandes prodígios, né? Grandes intervenções, porque esse povo acreditava em Deus. Então é assim, eu não teria muita coisa ainda para falar, porque é muito simples isso. Recapitulando, a virtude teologal que está dentro de você, você que é batizado, você que crê que é filha de Deus, filho de Deus, ela é poderosa. Nunca, preciso ter esse carisma, senão Deus não vai realizar o milagre. Nada disso. Nada disso. Uma coisa é esporadicamente vir um carisma como esse, entendeu? Momentos, situações. Mas pode Deus estar sempre usando a pessoa com esse carisma de fé de uma forma? Pode, o Espírito Santo pode fazer tudo o que ele quiser. Entendeu? Pode. Deus pode dar um ministério de cura, de libertação, uma pessoa de milagre, também está colocando ali um carisma de fé como esse, que vai alimentando aquilo ali, ou não, entende? Mas eu não tenho esse carisma de fé, Deus não me deu. Significa que Deus não vai fazer cura, não vai fazer milagre, não vai fazer prodígio, não vai fazer as promessas? Não, vai sim. Se você crê em Deus na fé teologal, essa fé não tem limite. Só cabe a você desenvolvê-la junto com a graça do Espírito Santo, permitindo o seu crescimento para que se deixe de ser um grão de mostarda e se tornar uma árvore robusta, ok? Então ela desenvolve como uma semente, né? Uma semente vira uma plantinha, pode virar uma árvore ou pode, na verdade, voltar a ser quase semente, porque você não está regando. Então depende da gente e da ação da graça de Deus para que a fé teologal flua. Aí Deus também dá essa graça para auxiliar no apostolado, no serviço, quando Ele quer, na medida que quer, o carisma da fé, ok? Dando uma qualidade a mais naquele momento que você estiver fazendo uma pregação, Ele te dá esse carisma de fé e você consegue ter a certeza que aquela palavra não só está atingindo, como Deus vai fazer coisa ainda através daquela palavra. Você vai num carisma de ministério de cura, você não só vai orar por cura, como comumente uma pessoa que tem a graça, que Deus com o Espírito Santo concede, a graça de orar por cura interior, por libertação, por cura física, que geralmente é uma coisa constante, Deus curando, né? Uma outra, mas quase sempre está curando, sempre está fazendo aquilo ali. Então Deus, isso se chama-se até ministério, é um carisma ordenado, um serviço ordenado, dado pelo próprio Espírito Santo a quem Ele quer, como Ele escolhe a pessoa que quer, como o dom da pregação, é dado quem Ele quer. Então mesmo com esses ministérios em exercício, é possível que o Espírito Santo conceda o carisma da fé, esse carisma da fé para ajudar a potencializar aquele ministério que já é bem nítido no meio da assembleia, da comunidade, no grupo de oração, na igreja, que os irmãos já conseguiram discernir que aquela pessoa Deus usa daquela forma. E além daquele ter aquele ministério, Deus usar sempre, ainda Deus quer dar esse carisma da fé para algumas circunstâncias específicas. Por isso que algumas das vezes você está num grupo de oração, está na comunidade, aquele dia parece diferente com aquele cara que está pregando ou está orando, assim, porque Deus consegue também naquele momento, aquela pessoa, seja lá quem for, uma graça desse carisma da fé, que dá essa certeza de proclamar, de orar e ter certeza que a graça vai acontecer. Vou dar um exemplo para você rir um pouquinho aí, tá me ouvindo? Uma particularidade minha. Quem não me conhece sabe, alguns que me conhecem sabem que eu não sou fanático de futebol, né? Eu era um pouco fanático, era um pouco, mudei, Deus graças a Deus nisso. Torço pro Fluminense, mas não, a minha vida não vai mudar por causa disso, deixar de torcer, ou então se não ver um jogo, vou morrer, né? Vou perder um campeonato. Mas quando eu estava assim saindo, né, do vida de pecado, fui batizado no Espírito Santo,
Eu estava muito vinculado com esse negócio de futebol, sempre gostei muito de futebol, jogava futebol e gostava muito de ver jogo de futebol. E eu morava no Engenho do Mato com meus pais ainda, e ele tinha uma televisãozinha lá, velha, que ela já estava nas últimas. O que significava? Ela tinha que ficar ligada o tempo todo. Chegava um tempo de tarde ou à noite, se desligasse, ela não ligava mais. Eu não sei o que era, eu sei que a gente não conseguia ligar. E naquele dia, meu irmão tentou ligar, meu pai tentou ligar, ninguém não conseguia. Realmente eu não sei. Aí a gente não sabia qual era o segredo da televisão, porque estava ficando velha mesmo, já estava velha, não estava funcionando. Só que tinha um jogo do Fluminense que eu queria ver. Aí eu falei assim comigo, né? Eu vou falar com Deus. Eu vou pedir a Deus para ele fazer a televisão ligar. Ela não ligava mais. Na verdade era essa. Ela não estava ligando mais. Apertava no botão, não ligava. Apertava no botão, o mecanismo não funcionava. Tentando várias... Eu já tinha sido batizado no Espírito Santo. Aí eu falei, eu nunca tinha feito muito isso não, né? Aí eu falei assim, vou fazer isso, qual o problema, né? Vou pedir a Deus para ele fazer a televisão funcionar. Qual é o problema? Não é de pecado. Quero ver um jogo. E aí, naquele momento que eu comecei a falar com Deus, Deus levou a sério meu pedido e eu tive uma certeza que a televisão ia ligar. Aí eu orei, ajoelhei, falei com Deus, Deus, eu quero muito ver o jogo, eu sei que, não sei o que lá, assim, poxa, eu estou aqui tarde, o Fluminense vai jogar, não sei nem se perdeu, nem mais, né? Senhor, por favor, faz ligar essa televisão. Aí eu orei, tive uma certeza clara e evidente, absoluta, não tive a menor dúvida, que quando eu apertasse o botão da bendita televisão, ela ia ligar. Aí eu fui lá. Ela, a televisão ligou. Meu irmão, que estava na cozinha, falou assim, que isso? O cara tá fazendo um milagre agora? Ele morreu de rir, que isso? O cara não ligou, aí veio ver. Como é que foi? Eu falei, não faz milagre nenhum não, eu pedi, essa pena rezei e Deus já atendeu. Ou seja, foi uma necessidade boba. Eu vi o jogo, né? Vi o jogo todo, fiquei todo feliz lá, aquela coisa toda. Mas foi uma ação de Deus naquele momento que ele fez, porque ele me ama, quer me ver sorrindo, quer me ver feliz e quis fazer aquela intervenção naquele exato momento. Amém? Então você veja que na sua vida muita coisa pode ser mudada pela oração e pela sua fé. E Deus pode fazer maravilhas porque nos ama. Foi um carinho de Deus que ele fez por mim. Um carinho de Deus que ele fez por mim. E ali naquele momento, aquela certeza que ele me colocou, moveu a graça e a televisão funcionou. Poderia ficar a noite e o dia inteiro e não ia conseguir nada. Entende? Então você veja que Deus é tão compassivo com as coisas, mínimos detalhes, que ele atende. Ele é bondoso. Bem, tem uma passagem também que eu separei aqui. Deixa eu pegar aqui, acho que eu tirei do caminho. É da figueira. Vamos ler a passagem? Está lá em Marcos capítulo 11, versículo 12. No outro dia, ao sair de Betânia, Jesus teve fome. Avistou de longe uma figueira coberta de folhas e foi ver se encontrava nela algum fruto. Aproximou-se da árvore, mas só encontrou folhas, pois não era tempo de figos. E disse à figueira, Jesus falou para a figueira, jamais alguém coma fruto de ti. E os discípulos ouviram essa maldição. Jesus proclamou, jamais. Lá no versículo 20 do mesmo livro de Marcos, capítulo 11, está escrito assim, no dia seguinte pela manhã, ao passarem junto da figueira, viram que ela secara até a raiz. Pedro lembrou-se do que se tinha passado na véspera e disse a Jesus, olha, mestre, como secou a figueira que amaldiçoaste. Respondeu-lhes Jesus, tende fé em Deus? Em verdade vos declaro, todo o que disser este monte, levanta-te e lança-te ao mar, se não duvidar no seu coração, mas acreditar que sucederá tudo o que disser, obterá esse milagre. Por isso vos digo, tudo o que pedides na oração, crede que o tendes recebido e vos será dado. Ok? Veja só. Repito e repasso isso.
A fé teologal que eu tenho, que você tem, que é dada a qualquer batizado, ela pode obter de Deus qualquer milagre, cura ou prodígio, qualquer coisa que Deus queira fazer. Jesus falou claramente para aquele homem, que nós vimos na passagem anterior: se podes alguma coisa, tudo é possível que crê. Por quê? Porque ele crê naquele que tudo pode, não é porque a fé por si mesma vai fazer. Ah, porque eu creio, agora eu vou transformar o meu sofá numa hidromassagem. Não, não é por aí, entendeu? Não é uma fé de autonomia que eu saio declarando, fazendo, e tudo acontece porque simplesmente eu tenho a fé. Estou nem falando da fé carisma, falando teologal, não. É uma fé que apoia-se em Deus e que Deus pode tudo segundo a vontade dele, os desígnios dele naquilo que ele quer realizar. Porque não realizamos nós. A fé é apenas um meio. Ela tem um fim em Deus. Deus é que age com o poder dele, ele é poder e ele age da maneira que ele quer, com quem quer, a hora que quer, quando quer, da forma que ele quer. Mas a fé que você tem teologal, repito, para não ter confusão, ela é capaz de mover montanhas, sim. Ela é capaz de Deus agir, sim. O que você precisa fazer, e eu também, é alimentá-la para que ela chegue a umas instâncias, seja lá qual seja, ou seja, sem ter limite. Porque Deus tudo é possível. Porque a Deus nenhuma coisa é impossível, porque para Deus nada é impossível. Então a tua fé é capaz disso. E o carisma da fé também te concede a você, quando o Espírito Santo te dá, uma certeza, porque Deus está na iminência de realizar uma obra, na iminência de realizar uma graça. Ele quer realizar, não só na sua vida, na vida das pessoas, uma obra admirável, uma maravilha, uma grande obra. Então ele concede a você também, mesmo que você tenha uma fé extremamente adulta, um auxílio deste dom do Espírito, essa manifestação livre do Espírito, que permite a mão de Deus agir aqui e agora de forma surpreendente para todas as pessoas, inclusive para nós, muitas das vezes. Mas a pessoa que tem esse carisma, ela tem uma certeza evidente, clara, que Deus vai agir. E a pessoa fica segura e serena. O mundo fica abalando, as pessoas ficam se preocupadas. O fulano está tranquilo? É porque tem a certeza dada por Deus na fé, essa fé carisma, que Deus vai fazer aquele momento uma obra na vida daquela pessoa, que vai fazer uma cura, uma milagre, e aí a coisa acontece mesmo. Porque Deus precisa disso. Ele quer ver fé, muita fé. Bom, mas assim, para desenvolver a sua fé e se abrir possibilidade dessa fé carismática, é importante caminhar no Espírito. É importante viver a palavra, é importante viver a experiência de Deus, deixar-se ter várias experiências de Deus que aumente a sua fé, falar com Deus a partir da palavra de Deus, orar com a palavra de Deus que está escrito, se abrir aos carismas do Espírito, e aí o Espírito Santo que é livre, assim como para fazer uma cura, para dar uma palavra de ciência, como para dar uma profecia, o Espírito Santo é livre. Não temos como botar, me dá esse carisma, Espírito Santo, porque eu preciso. Não, isso não funciona. O Espírito Santo não vai ser pressionado por ninguém e ele age com quem ele quer, na hora que ele quer. Mas eu peguei esta palavra para te ajudar num exercício que eu aprendi, tenho aprendido, tu continua aprendendo, que é esse. O que é? Se Jesus fala assim, olha, tendes fé em Deus, de verdade vos declaro, todo o que disser este monte, levanta-te e lança ao mar, se não duvidar no seu coração, mas acreditar que sucederá tudo o que disser, obterá esse milagre. Isso é possível acontecer. Certamente quem opera isso é Deus, e Deus nem sempre vai pedir, fazer uma coisa absurda que você possa estar pedindo. Geralmente ele não vai fazer. Mas se fosse preciso, faria, entendeu? Como geralmente Deus faz as coisas quando há uma necessidade clara do povo dele e quando principalmente ele quer manifestar a glória dele. Um exemplo claro, o povo estava no deserto. O deserto geralmente não tem água, é difícil, terra é quente, ninguém mora no deserto. Deserto é lugar de passagem, é muito difícil viver no deserto. O povo saiu do Egito e passou pelo deserto, viveu anos passando pelo deserto. Então Deus, através de Moisés, suscitava muitos milagres e muitos prodígios, porque Deus tinha que bancar aquilo ali. Deus tinha que bancar a necessidade do seu povo.
Então o povo estava com sede, o povo pediu água, que Deus falou, bate na pedra, Moisés. Meu irmão, minha irmã, ele bateu uma pedra, ele não cavou com uma picareta, ou aquele negócio de cavar poço, não. Deus falou para bater na pedra. Deus ordenou e ele foi lá e bateu na pedra, da pedra saiu água. Não tinha uma fonte na pedra, entende? Porque Deus pode tudo. Então não seria impossível para Deus pedir uma montanha para arrancar e colocar. Então não ponha limite no poder de Deus. Deus realmente não vai. Você não tem que sair por aí pedindo um monte para levantar, porque Deus de repente não vai fazer, não quer fazer, geralmente não vai fazer. Mas assim, Deus está dizendo assim: não ponha limite na tua fé em mim. Creia que eu sou capaz de fazer. E não abuse de Deus. Mas o que é importante para a gente aprender nesse momento? Se não duvidar no seu coração, mas acreditar que sucederá tudo o que disser, obterá este milagre. Então, muitas das vezes o carisma da fé, este carisma de serviço, é exatamente isso. Deus dá essa certeza que sucederá conforme a coisa está acontecendo. Você vai fazer, como eu falei do testemunho da cura, que eu e a irmã Lídia fomos orar por um menino, e esse menino, os médicos tinham passado por médico e não conseguia resolver, nem diagnosticar o que ele tinha. Parecia uma doença autoimune, alguma coisa, mas nem conseguia dizer o que era. E o menino só sofria. Só que naquele dia, naquele sábado de manhã, Deus me deu uma certeza que ele seria curado e pronto, que o negócio ia acabar. E eu já fui louvando a Deus, agradecendo lá. Aí encontramos com Lídia lá, Lídia é testemunha da comunidade Santos Anjos, nós oramos esse menino junto, e o menino foi curado, e acho que era lá de Salesiano. Depois ligaram para a comunidade para agradecer, dizendo que estava louvando a Deus, porque o menino sumiu tudo, não tinha mais nada, o médico não entendia nada que tinha acontecido, porque o menino estava bom. E que era? Deus agiu. Então assim, o que eu estou falando isso? Independente de Deus te dar este carisma ou não, existe uma pedagogia aqui importante que devemos obedecer. Primeiro, quando a gente pede qualquer coisa para Deus, é importante eliminar a dúvida. A gente vai dizer, Senhor, eu quero pedir, sei lá, a cura de alguém. Pedir com certeza, Senhor, cura essa pessoa. Deus responde. Será que vai curar? Será que não vai curar? Será que é a vontade de Deus ou não é a vontade de Deus? Fica cheio. Não. Procede com convicção. Se é uma coisa honesta, verídica, bondosa, honrosa, louvável, de boa fama, como diz São Paulo, você deve pedir com o fundo do coração. Se Deus te der a resposta que Ele não vai fazer, se Deus te der a convicção que Ele quer fazer de outra forma, aí você já não ora mais. Você vai obedecer o que Deus mostrou. Mas quando você vai partir, por exemplo, para orar para uma pessoa por cura, não vai assim, talvez, não sei, se seja a sua vontade ou não seja. Não, você tem que pedir, Deus, cura essa pessoa. Uma oração simples. E aí Deus vai atender ou não. E aí o problema não é nosso, o problema é de Deus. Os resultados, os efeitos da nossa oração são de Deus. Isso serve para tudo. Então, quando você vai pedir para Deus alguma coisa, vá sem duvidar, porque Deus não quer ver dúvida. Você tem que crer que, de fato, Ele possa fazer exatamente aquilo que você está pedindo. E o que Jesus falou para fazer para poder produzir em nós, sabendo que eu e você são pessoas instáveis, somos pessoas que vacilamos, que muitas vezes duvidamos, que oramos um sim, um não, não sei se é bem assim, a gente já vai para a oração com toda insegurança, vai falar para Deus, aí Jesus faz aquela pergunta que falou para o cego assim, pode fazer para você agora, o que queres que eu te faça? Eu não sei, tem que dizer, Jesus, eu quero que você me cure disso, óbvio. Jesus perguntou para o cego era cego, ele estava cego na frente de Jesus, o cego gritou por ele. Aí os apóstolos chamaram Jesus e ele berrou. Olha só que coisa que Jesus devia perguntar para ele. O que é que eu te faço? Por que Jesus perguntou? Porque Deus queria que ele abrisse a liberdade e ele dissesse aquilo que Jesus já sabia que ele queria fazer. Ele manifestou o livre-arbítrio dizendo, Jesus, eu quero ver. Sem rodeio. E o homem acreditou, Jesus, tá bom, você fez com voto da fé, então veja. Simples assim. Então, quando a gente vai orar, o Senhor está ensinando assim, não duvidar no seu coração. Primeiro ponto. Se Deus não fizer, não fez. O Espírito Santo vai te dar discernimento para você mudar a forma de orar. E se ele mudar, como eu já orei uma pessoa por cura, e Deus falou que a pessoa seria curada através de uma cirurgia. Então não adiantava ficar pedindo a Deus um milagre, que ele queria usar
sei lá por quê, os caminhos de Deus, então não adianta você querer insistir numa coisa que Deus já te montou. Mas o ponto de partida tem que ser na convicção, na fé, na segurança, sempre. Porque Deus não gosta de dúvida, vacilação. Chega para ele com dúvida e não gosta. Deus, ele censurou os apóstolos pela falta de fé. Ok? Então, este treinamento favorece, inclusive, a tua virtude teologal se desenvolver. Entende porque eu estou falando isso? E ele diz ainda assim, mas se acreditar, sucederá. Você tem que acreditar que vai suceder. E deixa com Deus. Não se fica avaliando se minha fé é pequena, se minha fé é grande, se minha fé, se Deus vai atender hoje, amanhã. Não nos compete. Não nos compete. A gente tem que pedir e recebereis. Batei e será aberto. Buscar e achareis. O resto é com Deus. Repito, é isso. A posteriori, a partir da sua oração, chegar a um discernimento que aquilo não deve ser assim, o Espírito Santo vai te mostrar, você sabe o que esperar e confiar o que Deus vai responder da forma de Deus responder. No tempo, na hora e do modo de Deus responder. Outra coisa, aqui, 24, por isso eu vos digo, tudo o que pedides na oração, aí ó, tudo que você pedir a partir de agora na oração, olha o que Jesus está falando para mim e para você, tudo, crede que o tendes recebido e se vos será dado. Entende? Então o que Jesus pede? Não só duvidar, crer e acreditar que Deus já te atendeu e será dado. Quantas coisas eu recebi na minha vida dessa forma? E eu tenho aprendido exatamente isso. E qual é a forma que tem outra palavra que diz? Agradecer. Então você pede, Deus, eu quero pedir a cura do meu filho, disso. Senhor Jesus, obrigado, porque você vai curar ele, ele vai ser curado, obrigado, e pronto, entregue ele. E aí deixa. Então você pede e crê que Deus vai atender, naquele momento, faz o processo de crer, e crê que já recebeu, e diz assim, Senhor, obrigado, porque você já está abençoando. E esquece, e deixa. Não fica aí, será? Como é que vai ser? Isso aí não atrapalha. Porque você começa a minar o teu próprio pensamento com coisas que não é necessário. Ou seja, o resultado, a gente quer controlar o resultado e a gente não tem que controlar o resultado. A gente tem que ter sinceridade, verdade, autenticidade, firmeza e pedir a Deus o que a gente quer pedir. Seja o que for, pedir, seja o que for e deixar na mão de Deus o meio, as respostas, a forma de conduzir. Mas você tem que ser claro com Deus. Porque Deus sabe tudo, mas Ele quer como abre o coração. Por isso que Ele disse, pedir. Mas Deus já sabe tudo. Mas Ele falou para você pedir. Por que Deus pediu para pedir? Batei, encontrar. Por que Jesus falou para o cego? O que queres que eu te faça? É uma coisa óbvia, o cara estava cego. Então, meu irmão, minha irmã, não seja mais sábio que o próprio Jesus. Ele quer que você manifeste com palavras que não precisa multiplicar, como está no Pai Nosso, Ele ensina, mas quer que você creia, tenha segurança, confie e já creia que recebeu da mão de Deus, que é tão bom que quer te abençoar muito mais do que a gente pensa e imaginar. E deixa o resultado na mão de Deus. E muitas coisas vão começar a acontecer. A gente não vai querer controlar, entendeu? Não vai querer ficar controlando o poder de Deus, a mão de Deus. Deixa eu ver só a hora. Então, a gente vai terminando aqui, né? Então, meu irmão, minha irmã, esse é um exercício, né? Esse é um exercício que você deve fazer na oração e eu também. Por isso vos digo, tudo que pedis na oração, crede que o tendes recebido. Acreditar naquilo que você está pedindo, que você recebeu, que Deus vai dar. Porque é a graça que você está pedindo. O modo que vai ser, ou se vai ser do jeito que você pediu, não importa, mas aquele que recebeu, Deus é bondoso, obrigado, Senhor. Muito obrigado. E já agradeça. E vos será dado. Amém? Então, é tão simples que a gente quer complicar, botando senões, 1000 complicações para fazer aquilo que Jesus ensinou que é simples. Simples. Deus é simples e coloca uma fé simples e você desenvolve ela e as coisas começam a acontecer na nossa vida. Com menos espera, as respostas começam a chegar, milagres acontecem, prodígio, conversão de pessoas. Porque temos que treinar esse beabá aqui, que a gente muitas vezes não quer encarar, porque queremos 300 livros para ler, 300 teologias para fazer uma coisa simples. Pedir, agradecer, ter certeza e agradecer que recebeu e louvar a Deus. Obrigado, Senhor. E deixar na mão de Deus. Amém? Então vamos orar, pedir ao Senhor que possa nos dar essa graça.
Senhor nosso Deus, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, te agradeço por toda a graça que o Senhor está derramando sobre mim e sobre meus irmãos nessa noite. E quero suplicar por mim, Senhor, por eles, esse carisma da fé, esse dom carismático de serviço, esse dom carismático de poder. Peço, Senhor, que meus irmãos estão ouvindo, os que vão ouvir, ou que vão ouvir essa live, ver essa live, possam experimentar suas maravilhas que estão contidas e proclamadas, escritas na Tua Palavra. Que se atualize na vida desse meu irmão, dessa minha irmã, muitos prodígios, milagres, cura, libertação, bênçãos e salvação e outras tantas coisas que o Senhor quer realizar, Deus, na vida dos meus irmãos e na minha vida, meu Pai. Em nome de Jesus Cristo, concede-nos este carisma da fé, esse dom carismático da fé, para situações específicas, para manifestar o Teu poder, a Sua glória e para salvar almas e almas, Senhor. Converter corações para Ti e que muitas pessoas possam ter sua saúde restaurada, possam ter sua mente curada, possam ter situações resolvidas, portas abertas e que as coisas aconteçam que está planejado no Teu santo plano. Te pedimos, Deus Todo-Poderoso, que nos dê esse carisma a todos aqueles que o Espírito Santo escolher e quiser, Senhor, para que a glória de Deus seja manifestada e que haja, Senhor, salvação na vida das pessoas e que possa ser edificada a Assembleia, a Igreja, a comunidade. Deus Todo-Poderoso, concede-nos esta graça. Obrigado, Senhor Jesus, porque o Senhor está nos dando essa graça. Obrigado que o Senhor está concedendo essa graça porque é sua vontade conceder. Por isso, Deus, eu te consagro nossa vida, Jesus, ao Espírito Santo, para que Ele mova a nossa vida a muitas experiências de Deus de fé para aumentar a nossa fé. Também quero te pedir, Senhor, que essa virtude teologal que o Senhor nos deu no batismo seja desenvolvida. Fazei, Jesus, eu te imploro, por favor, meu Senhor, que esses meus irmãos recebam muitas graças, muitas intervenções nas suas vidas, várias intervenções da Tua presença, milagres, curas e soluções que tenham orado há tantos anos e que Sua mão poderosa, Deus, seja benfazeja agora na vida desses irmãos. De forma, Senhor, que aquelas coisas que estavam travadas ou impossíveis se tornem agora possíveis. A Sua palavra, Senhor Jesus Cristo, em Lucas 1,37 diz: porque a Deus nenhuma coisa é impossível. Então, Deus, eu coloco debaixo dos Teus olhos essas situações desses meus irmãos. As minhas situações, Jesus Cristo, da minha família e da família de cada um que está ouvindo agora, em nome de Jesus, derrama Seu Espírito Santo sobre essas situações e nos concede, Deus, muitas bênçãos. Obrigado, Senhor Deus, muito obrigado por tudo que o Senhor já está fazendo e por tudo que o Senhor vai fazer. Se cantar alaharabashira mararabacanda. Sirendarabashira nararasirena. Sirendarabashira macantarabasirena. Que a Sua presença seja manifestada, Deus. Presença de amor, de misericórdia e de poder nas necessidades reais dos meus irmãos e minhas irmãs que estão ouvindo. E que o Senhor possa realizar milagres, curas e sinais de conversão no seio das suas famílias e nessas orações que são levadas diante de Ti à noite, através de muitas lágrimas e muitas vezes com muita angústia. Obrigado, Senhor Jesus, por toda a resposta que será dada no Seu tempo e da forma que o Senhor escolher. A Ti, Deus, toda a glória. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Meus irmãos, nossa hora está encerrando. Deus nos abençoe e até a próxima live, se Deus permitir, desse seminário de carisma do Espírito. Deus nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fique com Deus.